Jazz Escola de Dança, do nosso Chibecast, o seu podcast 100% paraense, 100% benevidense. Já queremos pedir para você compartilhar a nossa live, manda aí para a galera. Hoje a gente vai bater um papo super bacana com o professor Fred, que está aqui com a gente já. Bater aquele papo, falar um pouco da história dele. Ele que é ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-secretário de Educação. Tem uma história bacana aí, a gente vai conversar bacana com ele. Beleza? Já agradecer aqui aos nossos patrocinadores. RM, é isso, Jimmy? O Jimmy já tá positivo. RM Serviços, Ponte Confecções e Calçados. Nosso amigo Murilo Mitre, a Ponte que tem 10% de desconto nas compras à vista, parcela em 5 vezes no crediário próprio e até 10 vezes no cartão. Você que quer comprar se ainda der tempo de comprar a sua roupa para o São João, para a festa junina, dá uma passada lá na Ponte. As férias estão chegando aí, você que vai para a praia, tem toda essa moda lá na Ponte, calçado, roupa, acessórios, tem tudo que você imaginar lá na Ponte Confecções e Calçado. Nosso amigo Marco Mitre e Murilo Mitre, a galera da Ponte, aí são nossos patrocinadores também. TTS, Marketing, Fotografia, rapaz, tem que falar aí no banner da escola, né? É o cara que vai fazer o vídeo do Chibecast e também lá do Futebem, nas nossas transmissões. Futebem, que faz a cobertura lá no ginásio da Série A, inclusive daqui a pouco a gente vai estar ao vivo direto do ginásio. Vou passar aqui para o nosso amigo Júnior para as considerações iniciais dele. Bom dia, professor Fred. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela participação aí, galera. Bora entrar, bora compartilhar essa Chibecast, né? Bora junto, bater um papo legal com o professor Fredson, ex-vereador, que tem muita história para contar, né, professor? Algumas histórias para contar, tanto como professor como parlamentar, né? Sim, é verdade. Vamos lá, gente. Boa noite. Beleza, a gente já pede para vocês dar um feedback aí sobre o nosso áudio, sobre a nossa imagem, vai falando aí para a gente ter uma noção aqui de como tá funcionando tudo. Beleza? Deixa eu passar aqui a bola para as considerações iniciais do professor Fredson. Boa noite, professor Fredson. Boa noite, Murilo. Boa noite, Afonso Júnior. Boa noite, o Jimmy e o Taylor, que estão na parte técnica e não aparecem aqui nas imagens, mas são igualmente importantes para isso acontecer. Boa noite às pessoas que nos acompanham, né, que acessaram para participar conosco. E daqui a pouco a gente manda um alô para algumas pessoas aí que realmente já comunicaram que estão acompanhando. Eu quero agradecer o convite, quero parabenizar pela iniciativa de vocês. Vocês estão entrando num ramo que está crescendo muito, Brasil afora, mundo afora, e aqui em Benevides vocês estão com esse pioneirismo, então parabéns. Eu tenho certeza que vocês vão trazer mais pessoas aqui no podcast de vocês, pessoas relevantes, que vão contribuir, têm contribuído com o município e vão continuar contribuindo. E eu me sinto agradecido de ter sido lembrado e convidado para estar com vocês aqui. Vamos lá, vamos ficar à vontade, e fiquem à vontade, eu estou me sentindo à vontade com vocês, a gente que se conhece já há bastante tempo, né? Verdade. E assim, fiquem também à vontade para formular as perguntas que vocês julgarem necessárias. Tá certo, professor Fred, a gente já vai começar a nossa roda de perguntas. A gente queria saber um pouco do começo assim, da história do professor Fredson, né? Quando eu digo começo, assim, a chegada do Fredson, né, para ser professor, né, os sonhos no começo, o que te levou a chegar. A dificuldade, né? A dificuldade. Como todo mundo teve, né? Mas imagina um professor, né? imagina um professor, né? Murilo, é assim, e Júnior, eu estudei na escola Ana Teles, e ali onde tudo começou, até no movimento estudantil, no Grêmio Estudantil da escola Ana Teles. E eu fui convidado por uma professora minha de Fundamentos da Educação 2, que é a professora Eleide Silva. Ela é irmã da ex-secretária Elielza Silva, da irmã do Lalaca, quem conhece o Lalaca. Sim. Ela é doutora em Sociologia, e eu era aluno dela do primeiro ano. E ela começou a me convidar para fazer uns trabalhos de pesquisa com ela, né? Leitura de textos.
e quando ela precisava viajar, ela pedia que eu ficasse na monitoria com a turma. Sim. E aquilo foi me despertando realmente a vontade de ensinar, de aprender mais, e todo mundo sabe que é professor, quanto mais você ensina, mais você aprende. E foi a oportunidade que a Eleide que me deu, que gerou essa vontade de ser professor, de compartilhar conhecimento, de gostar de ler. Até então, no ensino médio, eu não era aquele aluno leitor. É bom que quem está nos acompanhando, a importância do ato de ler, para quem quiser ter uma trajetória acadêmica, intelectual, tem que ler mesmo o tempo todo. Tá? O brasileiro, infelizmente, tem um déficit com leitura, mas, enfim. E foi a Eleide Silva que me convidou para essa seara maravilhosa que é a educação, pelo encantamento com as letras, né? Aí eu estudei Fundamentos de Educação 2 com ela, que era Sociologia da Educação e Filosofia da Educação, e que me fez optar pelo curso de Filosofia na Universidade Federal do Pará, que eu cursei por um tempo, enfim, continuar na minha trajetória de educação, a convite da ex-diretora Mirna Bentes, o pessoal um pouquinho mais velha guarda de Benevides vai lembrar dela, e me deu a oportunidade, aí, por diante, eu concluí magistério, hoje sou gestor também, né? Sou pós-graduado em administração pública, e, enfim, gosto de fazer, gosto de compartilhar conhecimento, e é o que é a minha atividade principal. Então a gente pode dizer que ela foi o start. Ela foi uma pessoa responsável por me trazer por esse lado bom da força. Esse lado bom da força foi ótimo, essa frase, gostei. E aí chegou professor, né, começou a dar aula também na Anateles. Sim, também no Anateles. Também no Anateles. Também no Anateles. Inclusive hoje tu ainda exerce a função de professor, né? Sim, sim. Olha, interessante que aqui em Benevides poucas pessoas não me conhecem como professor, porque eu trabalhei na escola Anateles, trabalhei na escola Deusarina, trabalhei na escola Dr. Otávio Meira, no João Batista de Moura Carvalho. Então, do ensino fundamental ao médio, eu trabalhei vários anos, né? Mais de 11 anos como professor, depois só no cursinho. Eu abri mão dessas carga horária no ensino do Estado, que era concursado no Estado, para trabalhar com o cursinho. E nós somos pioneiros no cursinho, mas eu acho que é pauta uma outra pergunta, lá né? Para frente um pouco. Não, acho que a gente já pode chegar na parte do cursinho, né? Então. Porque a gente está falando sobre a vida acadêmica, sim, professor. A ideia do cursinho, acho que muita gente não sabe, né? Muita gente criado, sabe, né? Mas como surgiu a ideia do cursinho? O cursinho hoje que é uma referência na região, né? Sim, Murilo, é assim, o cursinho, como todas as ideias criativas, ela nasce da necessidade. Se você observar, o start das ideias criativas são a necessidade que as pessoas têm de superar alguns obstáculos. Por exemplo, nós, moradores de Benevides, precisávamos nos deslocar para fazer cursinho em Belém, caro que só para pagar, Custear, além do cursinho, bancar o transporte, lanche. Enfim. E a gente pensou assim, por que a gente não faz um grupo de estudos aqui? E aqui, é claro que a ideia do cursinho ela não é minha exclusivamente, tá? Tem pessoas que até hoje estão por aqui, que poderiam inclusive ser convidadas para dar o seu testemunho. Aí eu lembro que da Diene, a Diene Reis, eu não sei se ela hoje trabalha na prefeitura, mas até então eu acho que a Diene, ela trabalhava no TCM até um certo tempo, não sei. A Diene dava aula de literatura para nós. Aí eu sempre gostei de história, de geografia, e tinha facilidade com ciências humanas de modo geral, e ministrava aula de história e de geografia no grupo, entre nós. Aí o Júlio Alexandrino, professor ele é professor também. Eram quantos professores nessa roda de... Não, nesse grupo ninguém era professor, para deixar claro. A gente era só estudante. Só estudante. Era. Nós aí éramos estudantes secundaristas da escola Anateles. Então, na verdade, o cursinho foi criado por estudantes. Sim. Não por professores. Porque nós queríamos ingressar no nível superior. Aí eu me lembro que em 92 nós formamos um grupo de estudo, e desse grupo de estudo todos nós passamos no vestibular praticamente. Não é? Serviu muito. E aí o que a gente imaginou? O que funcionou para a gente pode funcionar para outros também. E aí a partir de então nós começamos, a ex-gestora Nazaré Queiroz liberou o espaço da escola Dr. Otávio Meira, e a gente funcionava sábado e domingo lá, de manhã e de tarde, ministrando aula preparatória para os vestibulares. E nós tínhamos uma clientela boa. E nesse primeiro ano funcionando lá, sábado e domingo, de manhã e à tarde, nós aprovamos 19
E é bom deixar claro que, à época, quem passava no vestibular era um destaque, era uma façanha, era uma proeza. E aí foi dando certo, e quando foi em 97, o ex-prefeito Luiz Solon assumiu, e ele viu o sucesso do cursinho, né? Ele tinha conversado comigo, na verdade, ainda estavam apurando os votos quando ele foi eleito. Se vocês lembram, nesse tempo era no ginásio de Santa Isabel. Não era a urna ainda? Não era a urna eletrônica. Não. O voto era aquele voto no papel, impresso, a pessoa ficava rolando. Não, impresso não, era voto em cédula, que a pessoa anotava o nome do candidato ou o número dele, não é? E lá depositava numa urna, e lá em Santa Isabel era feita a contabilização, né, desses votos. Ele ainda estava no processo, durava uns 2 dias, não é como agora que é rapidinho o resultado. Meia hora. E ele disse, olha, Fred, eu quero bancar o cursinho, porque é um projeto bom. E realmente ele fez isso em 97. Então, de 97 até agora, que a gente está conversando, o cursinho só cresceu, né? E ele virou uma política pública de inclusão social que é de um município, não é de um governo. Porque não acabou depois de Solon veio o Edmauro, depois do Edmauro veio o Rony, e agora a prefeita Luziane, por se não é filha do Solon, está dando sequência. O bom disso é que, se fosse uma política personalista de um grupo político ou de uma pessoa, com as questões políticas, que nem sempre a gente caminha junto, poderia acabar. Sim. Mas como virou uma política pública de inclusão social, repito, muito vitoriosa, virou de um município, e é um legado municipal. E aqui, para nós, né, e repercutiu no Pará inteiro, porque logo em seguida, tem o então prefeito de Ananindeua, que era o Helder Barbalho na época, implementou esse projeto lá. E hoje, ele como governador do estado, implementa o Pará Enem para quase todo o estado. Então, essa iniciativa plantou uma semente que cresceu para além das suas fronteiras. Hoje você tem cursinho gratuito em Marituba. O professor Diego, que era nosso professor aqui, esteve com vocês aqui, ele levou o projeto para lá com a prefeita Patrícia. O Helder, como eu disse, quando foi prefeito de Ananindeua, levou o projeto para lá, e hoje está implementando no Pará inteiro, praticamente. Enfim, que bom que essa semente foi plantada, bem plantada, e hoje ela está colhendo os frutos aí para a nossa população do município de Benevides. Isso é muito bom. Então a gente pode dizer, né, Murilo, que o cursinho começou na escola Deusarina. Na escola Otávio Meira. Otávio Meira. De lá foi pro lado do Correio. Não, era que nem cigana, a vida cigana do cursinho. Não, nós funcionamos primeiro, de lá, nós viemos para onde o fórum, o cartório municipal, era um clube chamado Barra Limpa lá. Foi para lá primeiro? Foi, para lá. Depois foi lá para onde é a Secretaria de Ação Social hoje, do lado da Agência do Correio. E depois, foi bom vocês perguntarem isso, porque onde é o SIC hoje, era uma antiga loja de material de construção, a Bencol, não é? Que estava parada. O Edmauro tinha um capital municipal, ele investiu na aquisição, com a desapropriação, e o Instituto Natura entrou com parceria, né, para poder fazer uma sala exclusiva para o cursinho. Então, desde então, nós vamos remontar aí 2003, desde 2003 tem aquele prédio lá, onde está agregando o cursinho até hoje. 2003, 2009? Não, desde 2003. Se tornou SIC em 2009, então, né? Na gestão do Edmauro, no primeiro mandato do Edmauro acho que começou em 2005, né? 2005. Então é 2005. 2005. Foi no primeiro mandato do ex-prefeito Edmauro. É que eu lembro que eu era presidente do Grêmio na época, e aí que eu achei muito louvável a atitude dele de chamar a comunidade estudantil para conversar, para falar sobre o projeto do SIC, né, que teve esse incentivo. É verdade, 2005, na primeira gestão do Edmauro. Que teve um incentivo da Natura, parece que teve do governo federal também. Não, recurso público municipal e o Instituto Natura ajudou. Ah, sim, entendi. Perdura por lá e tomara que perdure por muitos anos, né? Sim, como eu disse, é uma política muito vitoriosa. Nós já provamos em medicina, porque antes, o filho do trabalhador, da pessoa de baixa renda, quando passava no vestibular, ele passava em cursos que não tem nada contra esses cursos, pelo contrário, todo o ingresso no nível superior tem que ser celebrado, mas aí eram cursos de licenciatura, né, e cursos que, não, como chamar assim, não são glamorizados, né? Sim. Se é que pode falar isso, mas em Benevides se popularizou a provar em direito, em economia, em administração,
fisioterapia, esses cursos que até então muito concorridos. O Alex está dizendo que foi em 2005, inclusive ele tocou na inauguração que a gente tinha. Olha isso, Alex. Um abraço para o Alex, meu amigo. Eu lembro da banda, né? Isso. Mas aí deu um conflito aí, meu, né? Porque eu lembro que a inauguração foi em 2009, pô, do SIC. Tem até na placa lá. Então, foi 2009, Murilo, tá dizendo. Não, que seja. O importante é que tá funcionando. O Alex tocou, né, lá em 2009. Pronto, foi, tá resolvido. Alex, tu tá errado aqui. Vai no Google e pesquisa. A data não vai... Inclusive, recentemente, eu fiz uma dura crítica, né? Sim. À situação do SIC. Porque, assim, muitos podem até pensar que eu fiz aquilo por política e tal, mas não. Como eu te falei, quando o Edmauro... ele decidiu, né, fez a parceria municipal, público-privada que chama, com a Natura. Público-privada. Para realizar a reconstrução e captar o recurso, ele que chamou a comunidade, ele fez uma reunião, eu era presidente do Grêmio, ele chamou o representante do Otávio Meira, Dona Teres, eu fui e ele falou esse projeto, eu fiquei deslumbrado, em 2009, Fred, a gente ter um espaço com internet gratuita, um espaço para estudar. Uma biblioteca que antes era do lado da Câmara, que era uma salinha pequena, tu lembra? Que é aquela casinha que tem hoje, que depois foi a rádio lá no tempo do Natal. Então, de 2009 para 2021, acho que foi ano passado que eu fiz. Foi esse ano, né, que eu fiz aquela reclamação. Foi esse ano, começo do ano. Acabar com o espaço. Fevereiro, eu acho. Acabar com o espaço único que tem na cidade, destinado à juventude, aí eu fui fazer essa reclamação, porque eu participei da construção disso, entendeu? Eu participei do começo, eu trabalhei lá, comecei como aprendiz lá no cursinho, depois eu comecei a trabalhar de fato no SIC, então eu achei válida a minha reclamação. Mas já que tu tocaste neste assunto, Murilo, toda gestão, ela tem a prerrogativa de fazer o que ela acha que deve fazer nos seus espaços. Então, por exemplo, o cursinho não foi prejudicado em nenhum momento, em gestão nenhuma, nem nessa agora. Sim. Eu não tenho motivo para defender gestão nenhuma, mas bora ver a razão. Sim. O cursinho continuou funcionando. Quanto ao dimensionamento de espaço, otimização de espaço, eu acho normal, extremamente normal. Então, pode ver, a sala que agrega o cursinho permanece a mesma, não mudou nada. Tá? E hoje, se você olhar, biblioteca física mesmo, só acho que já tem. Porque elas têm um acervo, tá certo? Sim. Geralmente esse acervo tem que ser preservado em um ambiente bem climatizado, senão dá mofo no livro e tudo mais. Qual é a tendência do futuro? Está aqui, o livro digital. O digital, o Google, né? Eu particularmente... Sim, hoje o Google é o pai dos burros, né? Eu particularmente, eu gosto de livro físico, porque eu faço anotações, eu faço marcas, enfim, eu gosto de fazer um monte de comentário nos meus livros. Então, eu ainda estou me adaptando ao livro digital, mas é um caminho sem volta. Então, uma biblioteca que vai agregar nos moldes passados, esquece, isso é um caminho sem volta. Então, qualquer um hoje com uma internet boa e condições, vai ter um acervo bibliográfico muito bom no seu celular. Então, é um caminho sem volta. Então, esse redimensionamento, eu não é estranho. Pode dar a finalidade que quiser. Então, eu ficaria muito estranho, me preocuparia se o cursinho fosse prejudicado. Não foi. Não foi. Né? Não foi, pelo contrário. Criaram aí uma nova lei, eu acho, do cursinho. Porque pelo menos eu não li direito, não me aprimorei direito sobre isso. Já que tu tocou no assunto, vai ver que um assunto vai puxando o outro. A questão é a seguinte: se você olhar em todo o Brasil, não é só aqui em Benevides, não é só em Marituba que está tendo um cursinho muito bom lá, por sinal, não é em Ananindeua, o Brasil. O que é o cursinho? Se você olhar com um mínimo de criticidade, você vai descobrir que o cursinho é o testemunho real de que o ensino médio não funciona. Sim. Eu quero que me entendam aqui, eu quero mandar um abraço aos nossos amigos professores que são do ensino médio, com os quais eu tenho muita amizade aqui. Poderia passar a noite citando vários deles, mas veja, qual deveria ser a ação fundamental da educação? O ensino base, o ensino fundamental e médio, te preparar para o ingresso do nível superior. Mas a questão é que não tem vaga para todo mundo. Para início de conversa, o nível superior não tem vaga para todo mundo. E o que é que os governos sucessivamente fazem? O sistema faz? Transfere para o aluno a responsabilidade do ingresso. Eu não tenho como te dar vaga, te vira aí. E aí, os ensino médios do Brasil todo não são homogêneos. Você acha que um ensino médio, numa escola como Santa Rosa, em Belém, é o mesmo da escola Ana Teles? Está brincando comigo. Possível. Não é.
Ali eu tenho professor com doutorado, com mestrado, com vários anos de praia, tá? E aqui às vezes a gente tem dificuldade de ter um professor de uma certa disciplina como química, como física, o aluno vai ter essa aula no segundo semestre, e aí tem que passar. Picotada ainda a aula, então, né? e aí ele vai ter que adquirir conhecimento, porque a gente tem que lembrar que o papel da escola não é promover somente para o nível seguinte, a série seguinte, é dar condição de êxito. Que é êxito? Conhecimento, sucesso. E aí tá, o cursinho vem para preencher essa lacuna. As nossas escolas aqui fazem um bom trabalho, o Ana Teres, o Otávio Meira, o Ruth Guimarães, o João Batista de Moura Carvalho, que são as escolas de ensino médio aqui em Benevides. Parabéns para todos os professores que estão lá batalhando, atuando, mas não é suficiente. Tanto é verdade que tem que ter o cursinho. Sim. E o cursinho, não só aqui, eu estou falando, o Brasil inteiro. E outra coisa, o cursinho não é um ensino regular. O que é um ensino regular? É um ensino fundamental, médio, nível superior. Pronto. O cursinho, ele surgiu dessa necessidade para preencher esse gap, essa lacuna, mas como é que tu vai regularizar um cursinho? Quando você regulariza, você está admitindo que deu errado aqui no médio. Então, as prefeituras, parabéns para elas, estão tomando uma iniciativa paralela de ajudar o aluno que quer ter esse preparo para ingressar no nível superior. Então, como é que ele faz? Ele pode fazer via ação social, que seria uma política pública de inclusão social como é a nossa, tá? Ou pode criar umas leis bem customizadas locais para subsidiar, com ajuda de custo, esse professor, essa remuneração do professor que está lá no cursinho. Então, às vezes o cara faz um equilíbrio jurídico para poder fazer o cursinho funcionar. E parabéns que está fazendo. Tá? Parabéns, como eu disse, ao prefeito Solon, ao prefeito Edmauro, ao prefeito Rony, e agora a prefeita Luziane, que está dando conta. Parabéns para a prefeita Patrícia, que está começando em Marituba, o seu segundo ano, foi vitoriosíssimo o primeiro ano. Nós começamos lá em setembro, e foi um sucesso de aprovação. Imagina agora que a gente está desde o início. A gente vai aprovar lá em medicina e com tudo mais. Enfim, então, para resumir, senão isso daria uma pauta só com isso. Sim. O cursinho, se a gente for olhar ele criticamente, ele é uma política compensatória para aquilo que o governo deixou de fazer. É o governo que eu me refiro, o governo que está com a chancela do ensino médio, que no caso é o governo estadual, que tinha que te preparar para o nível superior. E como eu disse, como não tem vaga para todo mundo, a responsabilidade é tua de passar. O problema é teu. Eu te transfiro meu problema de não te dar a vaga para aquele que vai ter que pleitear com vários outros alunos, e aqui eu quero aproveitar e falar, nem todo mundo passa. O que não passou é incompetente? Não tinha vaga para ele. Essa é a questão. O professor Diego falou a mesma coisa. Não é, porque a gente está nessa praia há muito tempo, né? Diego, abraço aí, viu, amigo? Um abraço para o professor e doutor Diego, entendeu? Então é isso, Murilo. Aproveitando que tu falou da prefeita Patrícia, a gente vai soltar um pequeno spoiler aqui. Diga lá. É uma das nossas próximas convidadas. Verdade, só falta marcar a data, né? Ótimo, vocês vão agregar vai bastante. ser em julho agora. Vai ser em julho. Legal. A gente está fechando a agenda de julho, mas ela já deu ok pra gente. Graças a Deus, né, Murilo? Nossa agenda tá cheia, né, cara? Até agosto. Que Graças bom. a Deus, cara. Obrigado, galera. Aí Daqui a pouco vocês fecham o ano logo com a gente. E aí, Murilo? Gente. Hashtag bora nos ajudar, patrocínio aí, viu? Nos ajuda aí, viu? É porque assim a gente faz 15-15. É uma sexta sim, uma sexta não. Mas a gente está segurando o máximo que pode, porque a gente sabe que vai ter que ser toda sexta-feira. Apesar de que no mês passado foram 3 sexta-feiras, né? Foram 2 seguidas. Foi. Entendeu? E foi corrido pra caramba. Na verdade ia ser que a gente cancelou um convidado ali. Bom, então bora seguir aqui com a gente. Se você quiser patrocinar a gente, fique à vontade aí. Entra em contato aí no PV aí com a gente. Fred, bora seguir então. Professor, né, um dos criadores, né, os principais criadores do cursinho, né, participou de todo aquele processo de criação junto com os amigos professores. E aí, aonde entrou a política e como? O que te levou pro lado político? Qual foi aquele start? Ou já era, já? Não. Outro já fazia política no bairro. Tá faltando uma energia aqui no poste de luz, resolve. Foi uma decorrência lógica. Desde o movimento estudantil, tá? Na Escola Ana Teres, por incrível que pareça, a primeira pauta que a gente teve lá na Escola Ana Teres foi o muro da escola. E aqui eu quero aproveitar para dizer o seguinte, como professor, como leitor de humanidades, eu acho muito contraditório a gente ter que colocar muro em escola, sabia?
Não existe a coisa mais... Na época que eu era muito garoto, e a minha pauta de reivindicação com o grupo, o Anateres, que era a escola que eu fazia o antigo 2º grau, hoje a gente chama ensino médio, eu fazia magistério lá, e não tinha muro. E as pessoas passavam pela escola e tal, tinham pequenos furtos e tudo mais, e aí a gestora, mais uma vez, a Mina Bentes, queria, e a nossa pauta de reivindicação junto ao governo do Estado, junto aos deputados federais, estaduais que vinham pegar voto aqui, como vem todo o tempo, a gente pediu que se fizesse um muro na escola, e saiu o muro. Aí foi uma vitória para a gente, né? Poxa, nós conseguimos o muro para a escola. Hoje, depois, né, eu já passei dos 50 anos, e a gente aprende alguma coisa nessa estrada, eu descobri que a coisa mais contraditória é que uma escola tenha muro. Porque senão, se a escola tem muro, a igreja tem muro, é sinal que essas instituições não estão funcionando. Ou a sociedade vai muito mal. Porque uma pessoa que deve ter passado por uma escola, volta para a escola para delinquir, para roubar a escola não vai bem, a sociedade não vai bem, a igreja não vai bem. É verdade, como nunca tinha pensado por esse lado. Porque, na verdade, nós tínhamos que ter escolas sem muro. Inclusivas, que funcionasse final de semana para agregar famílias, para poder ter uma área de lazer, alguma coisa assim. Mas se ela não se proteger, tanto que a escola tem segurança, tá? Porque não ela vai ser espoliada, ela vai ser roubada, infelizmente. Tá? Eu não sei se estou sendo utópico demais, mas eu penso que um dia a gente viva numa sociedade de tal forma que as escolas não precisem. Já murada. Olha, o Jimmy quer falar. Mas isso também não está relacionado com a sociedade que hoje, os alunos que estão na escola? Mas é disso que eu estou falando. A escola, se ela funcionar do jeito que ela deve, ela não vai produzir cidadãos que não precisem voltar para a escola para delinquir. Onde que eu estou tentando te falar? E quando... é verdade. Aí tu pode dizer... Se já com o muro roubam, né, também... O Jimmy está levantando uma questão que eu também faço essa reflexão. Como eu disse, parece ser utópico demais, mas não é isso. Por exemplo, todas as pessoas de alguma forma participam da vida escolar, da vida comunitária, da vida familiar e da vida de igreja. São instituições, né? São instituições consagradas. A família é a primeira delas. Você nasce numa família. Aí você tem outras instituições formais, como a igreja, ou como a escola, que é um representante do Estado. Em algum momento nesse caminho, nós perdemos esse jovem ou essa moça para a delinquência, porque ninguém nasce bandido, ninguém nasce delinquente. Em algum momento, o pai, a mãe, ou uma família desagregada, ou baixa renda, vulnerabilidade social, precarização de trabalho, levou aquela pessoa para aquele caminho, as más influências. Tá certo? Então, por isso que eu digo, se essas instituições funcionarem, a gente vai ter pessoas mais saudáveis. Não quer dizer que nesse meio do caminho tem gente indo limar, eu não quero entrar nessa questão. É uma questão muito filosófica, muito metafísica, da maldade inerente das pessoas. Então, mas na prática, a nossa pauta de reivindicação no momento era o muro. Né? Hoje eu posso fazer uma reflexão com uma pessoa mais madura, né? Uma pessoa que já viveu alguma coisa, mas enfim, voltando para a questão... Tem outra visão hoje, né? Sim. Claro que a gente vai mudando com o tempo. Não, esse tema ter levantado aqui pelo Jimmy já dava por si só um tempão. Né? É verdade. Isso pode ser tese do doutorado, se tu quiseres. Paulo. Isso, Paulo não quis me falar, a gente formou um comitê de cultura. Hoje, a escola, eu e minha esposa fazemos parte do comitê cultural do município. Né? Aí nós convidamos os candidatos, vieram e tal. E o Paulo não quis vir. E uma dos candidatos, ele tocou no assunto, né? Que, por exemplo, assim, ele abordou essa questão do mal caratismo e tal. Aí ele falou assim, se um rapaz entra ali no Maratá e a população pega ele, bate nele, mata ele, mas ele não teve fundo, porque ele ia roubar porque ele estava com fome. Essa pauta Bem da estrelinha vermelha. por si só é meio complicado. Mas mesmo naquela linha de ele fez, mas roubou. Ele roubou, mas fez. Eu não sei se a galera tá acompanhando, tá escutando o Jimmy. Só a próxima vez, Jimmy, a gente vai botar o microfone aí. Jimmy, eu pensei que estava te escutando. Não, era pra a gente bota o microfone aí. É muito importante o que tu estás falando. Mas, enfim, Murilo, para responder a tua pergunta, então, a política, ela estava no caminho. E com o cursinho, que está bem relacionado, a gente começou, por exemplo, pedindo apoio e recebendo o apoio do Solon. Tá? E depois, foi natural que alguém dissesse assim, a gente tem que ter um representante. E eu me coloquei à disposição, dentro de um grupo que me apoiou,
para ser candidato a vereador. Naquela época era o representante da escola, não, o representante dos professores? Não, Como é? não. Vamos deixar bem claro aqui, porque você já até teve um problema no passado com relação a ser representante de professores. Por exemplo, eu nunca trabalhei na escola municipal, eu não sou professor municipal, fui professor do Estado e trabalhei sempre com ensino médio, tá? Para começar. E fui professor do ensino fundamental, mas no Estado, na escola Alice Fanjás, durante um bom tempo lá, concursado do Estado. Então, um representante para defender a pauta do cursinho e da comunidade acadêmica de Benevides, que a gente tinha fundado. A gente ia todo ano produzindo universitários e a gente criou tipo uma associação de estudantes universitários. E brotou naturalmente que a gente tem que ter um representante. Eu posso ajudar alguém, eu me coloquei à disposição e fui candidato pela primeira vez, não ganhei, a gente não tinha experiência, não tinha vivência, e foi em 96. Não fui depois candidato mais a nada. Quando foi 2004, na reeleição do então prefeito Edmauro, no primeiro mandato dele, desculpa, que ele foi candidato em 2004, pela primeira vez a prefeito, e ganhou, e eu fui suplente de vereador, ali. Então tu foi candidato em 96. E depois não fui. 2000 não fui. Aí passou um mandato. Passou o mandato e eu fui candidato em 2004, foi o primeiro suplente. Mas foi candidato novamente a pedido de alguém? Do Edmauro. Do próprio Edmauro. Do próprio Edmauro. Tu já não, porque quando foi ele. em 2000, ele pediu para que eu não fosse candidato e eu tinha sido bem votado. Ele disse, pô, dá para te me apoiar, eu quero ser o mais votado de todos, que logo em seguida eu vou ser candidato a prefeito. E foi o que aconteceu. Foi. Em 2000 eu apoiei ele para vereador, né, ele realmente, de novo, foi o vereador mais votado. E logo em seguida ele foi candidato a prefeito e eu fui suplente. E aí o que aconteceu? A nossa amiga Denilze Lima, lá de Murinim, um abraço para a Denilze, ela foi secretária de Cultura, e a Secretaria de Cultura foi criada institucionalmente ali, porque era um departamento de Educação e Cultura na época, e Desporto. Aí foi criado na gestão do Edmauro a pasta da Cultura, a Denilze assumiu a pasta, e eu fui colocado na condição de suplente vereador. E desde então, eu lembro a data que eu assumi posse, foi dia 30 de junho de 2005. E fui vereador até 31 de dezembro de 2020, quase 16 anos como vereador. Ou seja, o partido que tu foi candidato elegeu uma vereadora? Dois. O vereador Aberlado e a Denilze. Aí tu era o e eu, primeiro suplente, primeiro sim. Suplente. Foi Porque o mais partido, votado. porque o partido só elegeu 2 e não 3, senão eu teria entrado. Então, com uma saída de um vereador para assumir alguma... A suplência assumiu. Ela foi para a Secretaria de Cultura e eu assumi. Não, então quem criou isso não foi o Edmauro, foi o prefeito, né? Não, mas ele era prefeito. Ah, tá. Ele já tinha ganhado para prefeito. Tinha ganhado então, prefeito. Então quer dizer que a Secretaria de Cultura é uma coisa, tipo, não é tão antiga na cidade. É nova, 2005? Não, mas eu quero deixar claro, porque às vezes a gente se perde nas palavras. Sim. A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e Lazer existia. Entendi. Tinha um departamento de educação, tinha um departamento de cultura e desporto na época. Ele desmembrou. É que nem a do esporte hoje. Sim, que está hoje. É que nem também a do guarda municipal, né? Que juntou duas secretarias. É uma estratégia de gestão extremamente plausível. Nesse caso possível. foi o contrário, eles juntaram da secretaria, que foi de transporte e de segurança, né? E aí, para concluir, eu emprestei o mandato para ajudar o cursinho a funcionar. E alguém tem dúvida que ele funcionou bem? Muito bem, né? Muito bem. Até aí hoje, né? Muito bem. Tu sabe assim, vou te perguntar assim, o auge do cursinho. O cursinho esse ano passaram tantos alunos. Eu acho que o auge do cursinho está agora, eu vou dizer por quê. Tá? Eu não quero defender gestão nenhuma, porque agora nós temos os mecanismos que ajudam muito o aluno a estudar. Por exemplo, no início, a gente conseguia um texto, para conseguir uma impressão era uma coisa muito difícil. A gente tinha que ir lá no Centur, tinha uma matriz da prova da Universidade Federal do Pará, ou da UEPA, para a gente reproduzir, para mostrar para o aluno os exemplos das questões. Hoje, eu faço o PDF aqui e distribuo para os meus alunos. Então, nós estamos vivendo o auge agora. Entendi. Tá? Qual é o papel da prefeitura? Digital, né? Sim, nós estamos vivendo o auge, o apogeu, e ainda vai crescer ainda mais o cursinho. O que a gente tem que fazer? Subsidiar o professor e dar condição mínima para o aluno assistir a aula. Porque ele tem que lembrar que o grande protagonista do sucesso é o próprio aluno, o estudante. O professor, ele é um agente facilitador. Ele vai ajudar esse aluno a chegar lá, mas o protagonismo é do aluno. Ele que tem que estudar, ele que tem que ser disciplinado, a prefeitura pode fazer a parte dela, o professor pode fazer a parte dele, mas uma pessoa que não tem compromisso, ela não vai a lugar nenhum.
Então pode-se falar que o cursinho quem faz são os próprios O alunos. próprio aluno. E Exatamente. parabéns que as prefeituras estão subsidiando professores com ajuda de custo, né, com pagamento lá das horas-aulas, estão dando um prédio climatizado, uma boa condição física, mas o protagonismo é do aluno. Se ele não levar a sério, fica complicado o caminho. Então, e desse tempo de mandato, a educação foi minha pauta. Por exemplo, eu sempre reivindiquei que a gente tivesse uma universidade pública, gratuita, aqui no município de Benevides. Hoje nós temos experiência de ter universidades aqui, elas não são públicas ainda, né? Eu poderia citar pelo menos 4 delas, não vou fazer isso porque elas não pagaram nenhum comercial para vocês. Verdade. Nem energia elétrica, então não vou citá-las. Mas você acompanhou o meu mandato de vereador, Sim. que eu posso até dar uma justificativa para quem está assistindo a gente. Nós discutimos o Plano Municipal de Educação exaustivamente com a então gestora Leila Freire, o Conselho de Educação, que eu sempre reivindiquei, pauta minha na Câmara, transporte escolar para o estudante universitário ir daqui direto para a Universidade Federal do Pará, Esse também foi ou um para a projeto UEPA. de campanha, né? Do Sim, prefeito, não mas foi? como vereador apresentei isso. Sim, também foi aprovado. apresentado. Sim. Olha, o Fundo da Cultura, tá? O Fundo do Desporto e Lazer, para poder subsidiar ações esportivas no município. O prédio do INSS, que foi na gestão do Edmauro, foi um requerimento meu. Aí ele aproveitou que os 2 primeiros anos de mandato da Luzineide como deputada estadual, e está aí o prédio. Antes, a perícia era feita em Mosqueiro. O benevidense que precisava ser periciado iria em Mosqueiro para poder ter uma consulta lá para fazer uma perícia no INSS. Hoje você faz aqui dentro de casa, no nosso terreno. Então, nós aprovamos projetos de leis e requerimentos que ajudaram muito esse município a crescer. A questão é, as pessoas precisam entender qual é o papel do parlamentar e qual é o papel do executivo. As pessoas pensam que eu vou asfaltar a rua. Olha, vereador que diz que vai asfaltar a rua, ou ele está enganado ou ele está enganando. Ele não faz, quem faz é o Ou ele tem executivo. muito dinheiro. Quem faz é o executivo, né? Se tivesse muito O dinheiro, né, Murilo? executivo tem a estrutura e a chancela para fazer isso. Secretaria de Obras, Recursos, e planeja, capta recurso fora. A maioria das prefeituras não tem recurso para fazer asfaltamento. Sim. Tem que deixar claro. Se não for uma emenda parlamentar, apoio do governo do Estado, não vai fazer. Então, quando a gente sabe o papel de cada um, por isso que quando eu presidente da Câmara, eu coloquei a escola do Legislativo lá, para ensinar a população o que cabe a um vereador, o que cabe ao executivo. Eu não posso criticar a prefeita ou o prefeito numa chancela e de uma ação que não é dela, que é do governo do Estado, que é do governo federal. Eu não posso exigir que o vereador faça uma coisa que não é dele. Sim. Então, quando eu sei o papel do vereador, eu sei como cobrar. Tá? E quando eu sei qual é o papel do prefeito, eu sei como cobrar. Quando eu sei qual é o papel do governador, é assim por diante, nessa escala. Então é importantíssimo a escola do Legislativo, que acabou, infelizmente, né? Já na gestão do Paulo. Sim. Sim. Não tem essa ideia, né? É, O microfone pro Jimmy. não tem essa ideia, é verdade, Jimmy. Verdade isso. Seria bem interessante, porque, por exemplo, tem muitos que cobram coisas de vereador que vereador Que não tem. O Jimmy. Exatamente. Mas também- mas- eu vou resumir Peraí, o que o Jimmy Murilo tá vai falando. traduzir. Ele tá falando em alemão, ele vai traduzir. agora. É porque a galera não tá escutando na live, então ele tá falando que é uma pauta interessante de se falar, porque muita gente, eu acho que, botando em porcentagem aí, mais da metade da população não sabe que de fato um vereador Não sabe. faz um papel do vereador. Justamente. Entendeu? Esse é uma pauta muito interessante. Ou seja, Félix, aquela história do cara que é vereador ou vereadora, vai pra beira do asfalto dizer que foi ele que fez, aí. No máximo, ele tem que dizer que ele pediu. Exatamente. Aí é onde entra. E a prefeita fez. Aí, o requerimento. Mas aí eu digo que também nessa questão de a população, 50%, sei lá, não saber, isso também tem muita culpa dos próprios vereadores. Porque falar, eu que fiz, eu que trouxe, então a população vai acabar acreditando Mas nele. pode ser conveniente para certas pessoas Não, dizer que foi ele que conveniente fez. conveniente é para todo vereador. Mas aí a pessoa que é leiga, a pessoa que não entende muito bem, ela vai acreditar naquilo ali e vai expandir. Olha, foi o vereador que trouxe, foi o vereador que fez. Pois na verdade não foi, como a gente está falando aqui. Mas tu acha que com agora essa era digital, como eu falei, a população já começa a ver de fato ou não, né? Porque, por exemplo, vamos supor, o cara que foi vereador em 2098, não tinha todo esse aparato que tem hoje da gente descobrir facilmente, por exemplo, o que é votado na Câmara. Hoje a gente sabe, porque tem uma live ao vivo. Assistir a sessão, Assistir né? a sessão Sim. de casa, tudinho.
Tu acha que a população já não vai mais, já mudou de alguma forma ou não? Ou ela vai muito no que o vereador fala? Porque Não. em tempo de campanha Não, a gente eu vê... creio, Murilo, como eu disse a princípio, nós estamos diante de um processo que é um caminho sem volta. Tá? A era da digitalização, da amplitude das relações sociais, nós temos uma plataforma, tá? Que ela tem um alcance interessante. Ainda é tímido em certas camadas sociais, porque nem todo mundo tem uma internet boa. Sim. Às vezes a população de baixa renda não tem sequer o que comer, imagina discutir internet. Né? E os governos cabem vencer isso. Tá? Mas a gente vai aqui tomar cuidado para não dar um superdimensionamento, dizer que estamos na era da inclusão digital. Não, pelo contrário, eu espero que um dia a gente tenha uma nova Ágora. E para quem está escutando a gente, a Ágora era o espaço público na Grécia onde se discutia o destino da cidade, né? A praça pública, a Ágora. Então nós temos uma Ágora digital, que é o celular, que é a internet. Agora, pouca pessoa, não é muita gente não que está habilitado para mexer com isso. Eu gosto de citar que o Mário Sérgio Cortella, ele tem um livro que ele fez com o Marcelo Taz. Muito bom esse cara. Ele faz, Basta de Cidadania Obscena, o título do livro, e lá ele diz o seguinte, que tem muita gente que não navega, naufraga nas redes sociais, porque usa para forma... É um muito grande. Justamente, ou usa de forma inadequada ou não sabe usar. Então nós temos que ter educação digital também, sabe? Isso é muito interessante, ter educação digital para poder as pessoas entenderem qual é o mecanismo de funcionamento das redes sociais, da internet. Até porque isso mais. daí pode servir como pro bem e pro mal também, né? Por mal, olha, o que é que eu digo para os meus alunos? Presta atenção, Murilo, existe uma diferença muito grande em compartilhamento e exposição. Porque as pessoas pensam que é a mesma coisa, e não é. O que é compartilhamento? É quando há um princípio de vínculo com aquilo que eu publico, para aquela pessoa que vai me ouvir, ele entende. Vou te dar um exemplo. Tem um ex-aluno nosso que ele está hoje na Escócia fazendo pós-graduação. E quando ele tem uma postagem, ele me marca. Ele está lá na Escócia fazendo pós-graduação, fazendo mestrado lá. E quando eu vejo ele lá em algum lugar, eu sei o que tem a ver, porque eu conheci a história. Ele foi aluno do cursinho, batalhou, terminou a graduação, está fazendo a pós. Então, esse feedback é compartilhamento porque tem um vínculo de reciprocidade. Eu sei o que ele está falando. Agora, quando eu apenas exponho, sem esse vínculo, aí é exposição pura e simples. E a maioria das pessoas estão se expondo, não estão compartilhando. Estão caçando like. Sim. Na verdade, ela projeta o ego dela, o eu digital dela, para o like. Ou o dislike, né? Muita gente fica intimidada com o dislike. Enfim, mas poderia ser uma outra pauta. Muita pauta. Bora para a próxima pergunta aí, Murilo. Fred, se aí foi primeiro mandato 2005, depois da eleição 30 de 2004, junho de 2005. Aí veio a reeleição. Tu foi secretário antes ou não? Não, é isso que eu ia te falar. No início, foi secretário de Educação. Eu fui diretor administrativo e, na época, o Elvis Ribeiro era o secretário de Educação. De Educação. Então, ele também é advogado e ele acumulava essas atividades. Quando ele precisava viajar, eu assumi interinamente a secretaria, mas nunca fui secretário de Educação. Interino. Secretário adjunto. Mas tem um detalhe. Nós pegando muitas pautas. Vamos uma coisa de cada vez. Então, a minha experiência dentro da área de educação... vai sugar tanto conhecimento. Não, fique à vontade. A gente só não pode deixar de passar informação para quem está acompanhando a gente. É assim, é um vínculo muito forte com a educação, porque, como eu disse, nós temos um sistema de educação em Benevides bem sólido. Bem sólido. E aqui quero fazer justiça ao trabalho da Leila Freire, que foi secretária. Verdade. E ela trouxe uma equipe muito boa, tá? E nós conseguimos o nível de educação ser elevado, muito o papel dos professores, das gestoras das escolas, enfim, ninguém pode ser feliz sozinho, como disse Vinícius de Moraes. Né? Se você tem sucesso aqui, porque tem lá o Jimmy, tem o Taylor, tem o Murilo, tem você, tem patrocinador, tem gente vindo e tal. Ninguém pode ser feliz sozinho. Verdade. Então, o que a gente fez? A gente discutiu essa educação com a Leila, eu fui para dentro trabalhar com o Benevides da Escola, que foi um plano gestado, pensado por ela e colocado em prática, e dar subsídio jurídico lá através da ação parlamentar na Câmara. Nós aprovamos o Plano Municipal de Educação. Tá? Eu sou o autor da Lei da Alimentação Escolar, no Benevides, tem gente que não sabe, que a gente tem que primar na alimentação escolar 3 coisas:
quantidade, qualidade e regularidade. Não adianta ela ser muita e não prestar. Não adianta ela ser muito boa e não durar. Então ela tem que ter quantidade, qualidade e regularidade. E nós apresentamos isso. Nós temos uma excelente alimentação escolar no município. Enfim, então a educação de Benevides tem uma base muito sólida e só tende a crescer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a sensação de ter sido o vereador mais votado na história do município com 1.334 votos? Mas essa aí já foi na reeleição? No segundo mandato, não, né? Nesse último mandato. No último mandato dele. Então foi 2004, 2008, 2012 e 2016. Então são quatro mandatos. Sendo que esse último ele foi o mais votado. Sim. Né? Esse, o que você se 2016. reelegeu, né? Isso. Com 1.334 votos. É. Até hoje nenhum vereador teve essa quantidade Ainda de votos, não. né? Aí eu volto a falar. Teve o Pablo, que chegou perto, e o Rony, eu acho que no primeiro mandato não chegou a 1.000. Não chegou a 1.000. Não chegou nem a 1.000. Foi. Mas enfim, ainda agora eu citei o Vinícius de Moraes. É impossível ser feliz sozinho. Sim. Eu só tenho o meu voto. E juridicamente só posso chegar lá na urna, no dia que disserem que eu posso votar, e votar só uma vez. Então eu só tenho o meu voto. O resto é um processo de conquista, de construção, é parceiro, amigo, é gente que marca uma reunião na casa do vizinho, tem 4, 5 pessoas, você vai. Eu costumo dizer que a eleição de vereador é a mais artesanal e customizada que existe. Essa eleição que vai ter agora em outubro, do deputado estadual, do deputado federal, ele põe a mídia, ele pega um grupo para apoiar ele e aparece, né? Campanha que é da rádio, da TV, que é legal, ele vai lá e faz. Tem voto, né? Até onde não pisa, né? Até onde não pisa. Vereador não funciona assim. É. Vereador, você vai lá, aquela vizinha diz, olha, vai lá em casa. E tu vai lá, tem 4, 5 pessoas. Você tem que ter humildade de ir lá, ouvir, se comprometer e saber que aquelas 4 pessoas vão votar em ti e vão ajudar a compor o teu conjunto de voto que você vai ter no final. Então, para ter 1.334 votos, você tem que andar, você tem que correr, você tem que saber o que está fazendo. E eu quero agradecer cada um e cada uma que me apoiou nessa trajetória. Eu tenho certeza que eu não os decepcionei, porque a gente procurou fazer um trabalho para qualificar estudantes. Concurso público a gente trabalhou para ajudar. Nós aprovamos no concurso da Polícia Militar, nós aprovamos em concursos públicos do IBGE, dando aulas gratuitas. E quantos nós já ajudamos a ingressar no nível superior? Várias pessoas. Nessa questão do voto, assim, tu chega a fazer uma análise, poxa, 1.334 votos que eu tive. Uma porcentagem maior pode ter sido por conta do cursinho, dos jovens, porque tu sempre trabalhou muito com jovens, né? Sim. Aí tu acha que essa porcentagem também chegou muito por conta dos jovens, por conta do cursinho municipal, ou por conta também dos mandatos que tu vem feito regularmente, bom trabalho e tudo mais, soma-se tudo? Essa tua afirmação, ela é conclusiva, porque é tudo isso. Sim. Ela é tudo isso, verdade. não é? É uma inserção com o público jovem. E um detalhe, quando você conversa educação, trata educação... Não é conclusiva, tem um detalhe. Quando você trata com educação, quando você trata com um público mais esclarecido, você trata com formadores de opinião. Imagina um aluno, ex-aluno nosso do cursinho, que hoje é formado em Direito, que passou por esse processo do cursinho, e ele chegava na casa dele e dizia assim, olha, eu acho que vocês deviam votar no professor Fredson. Aí o pai vai perguntar por quê? Ele vai dizer, olha, eu sou um testemunho vivo. Ele pediu voto lá, ele pediu o apoio do prefeito, o prefeito manteve o cursinho, e o cursinho está funcionando. Hoje eu ingressei no nível superior, e é um projeto que deu certo. Eu peço essa oportunidade. Isso aconteceu também. Sim, verdade. Outra é você saber o que você está fazendo. E aqui eu quero parabenizar a Câmara Municipal, que eu sei que apesar das críticas que todo vereador recebe, se vocês, qualquer um de vocês aqui, o Jimmy, o Taylor, o Murilo, você, Júnior, ganhasse uma eleição para vereador, seja bem-vindo ao mundo da crítica, porque é o mundo da vida social, o mundo da vida comunitária, e você vai receber crítica. Tem gente que só sabe criticar, mas não tem coragem de se candidatar. E eu parabenizo os vereadores de Benevides, de todo o estado do Pará e do Brasil, porque é claro que mau exemplo tu tem em todo lugar. Gente que não presta tem até na família da gente. Verdade. Tá certo? É verdade. Tem a famosa ovelha negra da família. Mas tem gente que está fazendo o seu papel, está cumprindo, não é? A sua trajetória, faz da melhor forma possível, tem valores que impulsionam aquela ação. Então, para chegar em 1.334 votos, foi uma parceria enorme lá em Murinim, em Santa Maria, Benfica, aqui na sede,
com pessoas para quem eu me apresentei o portfólio de ações de trabalho que eu fiz. Aquele aluno que queria uma universidade pública, gratuita, que queria um transporte de qualidade, que queria que o cursinho chegasse em Murinim, que queria um material aportilado, que a gente conseguiu fazer uma parceria com equipe, o melhor material da época. Verdade. Tá? Então, essa uma somatória te traz aqui. Você mesmo, talvez seu pai já votou em mim, o Murilo votou em mim, então, aos quais eu agradeço. Está entendendo? Então, isso me motivou a fazer política, a boa política. Que tem a política que não convém, né? E aqui nos bastidores o Murilo me perguntou se o que eu tinha aprendido com o Edmar, não sei se ele ainda vai fazer essa pergunta. Não, a gente vai fazer, então fica aí. Eu tenho 3 nesse estilo. Eu não quero atropelar, então eu te espero, vai lá. Vai lá. Eu tenho 3 nesse estilo. A gente já chegou aí até 2016, que foi teu último pleito, né? 16 a 17 a 2020. Daí tu já arriscou sendo candidato a prefeito. Eu fui candidato a prefeito. E digo a razão aqui, já que tu tocou no assunto. Essa pergunta. É a pergunta. Por que eu não fui candidato a vereador e sim candidato a prefeito? Tem algumas pessoas que me conhecem, que são do meu circuito mais próximo, sabem a motivação. Em 2019 eu sofri um infarto. Sim. Tá? Eu sofri um infarto e quando você está numa UTI, tá? Você está lutando pela vida. Sim. Não importa a tua conta bancária, se tu tem a teu nível de instrução, se tu tem doutorado, não importa, isso não vai adiantar nada. Nada, absolutamente nada. Tudo que você quer é sair dali com vida. E aquilo foi muito impactante para mim. Foi impactante fisicamente. Por exemplo, eu pesava 88 quilos, eu passei a 68, eu perdi 20 quilos. Foi logo no começo, foi véspera de eleição, né? Não, foi 2019. Olha como é a ironia. Eu completei 50 anos em 29 de julho de 2019. E o meu presente de aniversário, um pouquinho atrasado, foi o infarto no dia seguinte. Eu infartei na mesa de jantar. Eu lembro como se fosse agora. Jantando. Às 19 horas e 40 minutos, tá? Do dia 30 de julho de 2019, eu tive um infarto. Eu tive um episódio no almoço desconfortável, uma angina, que a gente chama de dor no peito, né? E a minha esposa, eu falei para ela, e aqui quero mandar um abraço para a Somara, minha esposa, minha amiga, minha parceira, e eu disse, olha, me senti mal, deu uma dor muito forte. Ela disse, bora procurar um médico. Eu sempre fui retardado de querer ir para médico, e como todo brasileiro a gente não quer ir, como né? Todo homem, né? Não gosta, parece que eu me tenho medo. Mas não deve, a gente tem que ir. Aí fiquei lá por casa e tudo mais, aí quando foi à noite eu tive realmente aquela dor muito forte, opressiva no peito, a dor irradiando para o braço esquerdo. E eu disse, olha, eu estou passando mal. E graças a Deus, né? Deus me deu a graça de ter uma pessoa que nem está com a gente agora, que é o Márcio Augusto, que era um enfermeiro, que morreu vítima de Covid. Né? Não é? Ele me socorreu, ele estava abastecendo o carro dele aqui no posto Marajó, a minha filha mais velha, a Ivna, ligou para ele, tio Márcio, o papai não está se sentindo bem. Aí ele disse, Fred, que eu já estou chegando aí. Ele já chegou com o aparato, checou, verificou minha pressão, estava altíssima, né, porque o coração não estava trabalhando direito e o corpo responde. E ele me referenciou e eu fui aqui para a unidade de Benevides e uma ambulância me levou para chegar mais rápido. Eu quero até agradecer o Silva, que era tão fotógrafo, ele é o motorista da ambulância, não sei se ainda é, foi decisivo, parabéns para o Silva, tá? Chegou rápido na Unimed da BR, e como eu já cheguei lá, numa ambulância municipal, com um enfermeiro, que o Márcio Augusto era enfermeiro, Sim. Ele disse, esse paciente aqui está com quadro de infarto, e eles me referenciaram muito rápido, me colocaram numa UTI móvel da Unimed, e me levaram para o Hospital Beneficente Portuguesa e me operaram lá rapidamente, né? Eles fizeram uma angioplastia numa artéria coronária, e 45 dias depois eu fiz uma outra angioplastia. Então eu tenho 2 implantes de artérias no peito, e de lá para cá a medicação. Por que eu contei essa história para falar da eleição? E foi 2019, a eleição foi 2020, né? Só lembrar. Aí perguntaram para mim, tu vai ser candidato a vereador? Eu disse, não, acho que já fechou esse ciclo. Eu acho que eu quero tentar outra coisa. Mas na verdade eu não seria candidato a nada. Mesmo que não fosse a prefeito? Não, era candidato a sobreviver. Eu queria viver. Corta essa! Tá?
eu queria ressignificar a minha vida. Então, a minha pauta, eu queria ser prefeito, eu queria ser isso, eu queria aquilo, mas depois tu quer viver. Tu quer poder olhar de novo no rosto da tua filha, das tuas filhas, abraçar tua esposa, sabe, tomar aquela tigela de açaí sem culpa. São coisas pequenas que vão ressignificar a tua vida. Tá certo? Sim. Aí alguém, não vai melhor do que não ser nada. Aí eu conversei com o vereador Simão, que se reelegeu pelo partido que a gente ajudou lá. Por sinal, você, Murilo, ajudou, né? Sim. E outros companheiros. Sim. Aí conversei com o vereador Ademar, e o Ademar disse, não, eu vou lá com vocês, então bora, vamos ser candidato, e foi o que aconteceu. Mas aí logo em seguida, a pandemia foi tão severa, a gente sabe disso, a gente praticamente não teve chance de fazer campanha, até para todo mundo que estava fazendo no momento foi proibido fazer campanha. Sim. Por causa do lockdown, né? Que foi implementado pelo governo do estado. Enfim, não me arrependo de ter sido candidato. Fui candidato. Teve aquela mesma média de votos? Sim, teve 1.130 votos. Sim, para quem não fez campanha é muito bom, né? Sem recurso, mas enfim. Era votação de também, se tivesse vindo a vereador, elegido com o maior voto, né? A gente chama sem isso... ter feito campanha. Mas quase trava ele. Mas é de perfeito entendimento dele. Mas enfim, aí eu realmente agradeço a Deus o dom da vida. Tá? Te perguntar agora, a pergunta mais interessante é o que tu vai ser? Né? Não sei se tu acha que tu ia fazer essa pergunta. Então, eu quero ser um colaborador para o nosso município crescer. Eu quero ver Benevides num nível que ele merece estar. Benevides é uma cidade, geograficamente falando, relativamente pequena. Mas ela tem alguns problemas complicados, porque ela é uma cidade pequena de região metropolitana. Ela herda problemas metropolitanos, mas tem que ter uma solução interna. Então, isso não é justo. Porque nem sempre a gente tem um recurso que uma Ananindeua tem, que uma Belém tem. Verdade. Então, resíduos sólidos é um problema nosso. Criminalidade é um problema metropolitano. O cara pode sair daqui de qualquer outro município vizinho, vir delinquir aqui e vai embora. Então, não é justo que Benevides seja um enclave de problemas no meio de um mar de soluções. Não é interessante isso. Então, aqui eu quero parabenizar para todos que plantaram uma semente de crescimento, desde lá dos primeiros prefeitos da nossa cidade e os 4 últimos prefeitos, o Solon, o Edmauro, o Rony e agora a Luziane, para a qual eu desejo sucesso. Alguém me perguntou, mas você não apoiou, você foi contra, mas eu não sou contra a Benevides. Eu quero que ela acerte a mão. Até porque foi uma das frases da tua campanha, né? Sim. Olha o que eu dizia na campanha. Nem tudo é um mar de rosa no governo do Rony, mas nem tudo é solução que a Luziane está propondo. Verdade. Então, nem tudo está perdido, e eu sou a solução, e nem tudo é um mar de rosa, e eu quero continuar. Não. A gestão, ela não tem a ver com campanha. Campanha é uma coisa, gestão é outra, gente. Sim. Gestão é medidas de austeridade, é ver o que tem para gastar, como gastar, TCM cobrando, você não pode fazer tudo o que você quer, enfim. Então, eu torço para que realmente a prefeita, que ganhou legitimamente, que teve um mandato chancelado pela maioria do eleitorado, tenha sucesso, porque em ela tendo sucesso, nós teremos também. Tá? Nós vamos andar em ruas asfaltadas, o índice de educação não vai cair, nós vamos ter uma boa remuneração dos professores, vamos ter inclusão social para a pessoa com deficiência, para o idoso, nós vamos ter índice de uma cidade que está querendo se propor ser uma cidade inteligente. Então, como é que eu vou torcer para ela dar errado? Para eu me prejudicar junto? Não, estou torcendo para ela dar certo. Ela tem todo o direito de fazer a gestão dela, tá? E eu vejo essas discussões que tem nas redes sociais, você pode ver que eu não participo delas. Por quê? Porque quem está do lado vai defender, às vezes, cegamente. E quem é contra, também, a pessoa pode estar acertando, mas ela só vai ver defeito. Não vai ver o lado bom. Não vai ver o lado bom. Então, o que a gente tem que imaginar... outro lado não vê o lado ruim. Cada um vai defender sua farinha, né, seu pirão. Não tem um olhar de criticidade aí. Ou o cara está morrendo de amor ou está morrendo de ódio. Não dá. É 8 ou 80. Não vai. De toda maneira, a visão está eclipsada, ela está comprometida. O que a gente tem que ter um certo distanciamento e olhar com o olhar de quem quer ver a cidade crescer. Eu sou um benevidense. Tá? Desde garoto eu ando nas ruas aqui, tomava banho no Igarapé do Trilho. Diga. Não, mas colocando um pouco de lenha na fogueira. Professor Francis, o que é que você está achando até então da gestão da prefeitura? Vou traduzir. Então fala, traduz. Porque a galera não está escutando. O nosso diretor ali perguntou o que o professor Fred está achando da atual gestão, agora, né, da Luziane. E eu te pergunto, já engato outra pergunta sobre a diplomacia que a gente fala, né? A gente vê muito assim, quando acaba a eleição, não, já liguei para ele aqui, para ela, desejando
um bom governo. Aí, além da pergunta dele, do que tá achando da gestão, eu queria saber se tu, pós-eleições, falou com ela, deseja aí um bom mandato, um bom governo. Teve esse contato com ela. Vamos para a primeira parte. Sim. Para responder a pergunta do Jimmy, traduzida pelo Murilo, sobre o que eu estou achando da gestão da prefeita Luziane, eu teria que usar alguns critérios, que eu, na verdade, tenho feito isso quando eu converso com alguém que faz essa pergunta para mim. Qual é o critério? Quanto tempo passaram todos os outros prefeitos que foram antes dela? Tá? Desde que o Instituto da Reeleição foi criado em 98 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e logo em seguida o prefeito Solon foi beneficiário do Instituto da Reeleição, que pôde ser candidato à reeleição em 2000. E ele ficou de 2000 até mais 2004. Então ele ganhou a eleição em 96 e ficou no mandato até 2004. E elegeu o Edmauro, prefeito, que foi o candidato do Solon, tá? E brigou pelo Edmauro, elegeu o Edmauro, que passou 8 anos também. Sim. E veio o Rony, que passou 8 anos. Seria injusto fazer uma análise do governo da Luziane nesses primeiros 2 anos de mandato dela. Em comparação, né? Porque eu tenho que olhar a proporcionalidade. Sim. Como é que ela pode, se ela, em havendo 8 anos de mandato, como é que ela vai terminar? Aí eu teria critério para dizer que se ela foi melhor, se ela não foi. Então, qualquer comentário agora é precipitado, mas você pode me dizer, sim, mas o que você sente da gestão? Eu entendo que campanha é uma coisa, gestão é outra. Quando eu me posto e gero uma expectativa muito grande na população, o nível de tolerância vai ser mínimo, porque a Luziane, ela teve 3 campanhas de prefeito. Então, ela teve, em tese, 3 planos de governo sendo ajustados ao longo desse tempo. E ela não poderia chegar dizendo assim, eu não sei o que eu estou fazendo, não. Ela sabe o que está fazendo. Sim. As dificuldades são inerentes. Aí você tem que colocar nessa análise aí uma pandemia. Você tem que colocar também que os tempos são outros. Não é do tempo do Solon. Faz primeiro e presta conta depois. Não é assim. O TCM cobra de você como é que você vai fazer o ajuste da sua gestão. Então, o tempo hoje não é o mesmo tempo do Edmauro. Será que o Edmauro seria um excelente prefeito agora? Será? Então, essa cronologia, esse tempo tem que ser levado em conta. Agora, se ela for reeleita e passar 8 anos, me chama para fazer uma análise. Eu vou fazer uma comparativa. Sim. Eu vou ter parâmetros em 8 anos, como o Rony teve. Porque ela pode fazer em 4 o que ele não fez em 8. Ou ela pode ter os mesmos 8 anos e comparar e acabar virando tudo igual. Essa é a questão. Tá certo? Então, para não ser desleal, eu tinha que usar esse critério. Falando em Edmauro... Peraí, que falta a segunda resposta. A segunda resposta... Da diplomacia. Não, eu já tive a oportunidade de conversar com a prefeita Luziane. Sim. E é aquilo que eu te disse. Eu sou um torcedor de Benevides. Sim. Eu quero que Benevides dê certo. O que eu puder fazer para ajudar para dar certo, eu vou. Você não vai ver eu nas redes sociais postando uma linha para criticar sem que eu apresente uma solução. Porque criticar é muito fácil. Agora apresente solução. Tá, se a minha experiência servir para ser ouvido para algum item, alguma coisa, conte comigo. Ela, ex-prefeitos ou qualquer outro. Tá? Eu sou um morador de Benevides, torcedor inveterado de Benevides, quer ver esse lugar crescer e ele assumir a posição que ele merece na região metropolitana. E eu já tenho dado minha colaboração como educador, como professor, como pai e como pessoa que realmente quer ser um empreendedor social. Que eu quero continuar fazendo isso. Quero ver Benevides sempre melhor. Perfeito. Tu teve um bom tempo junto com o Edmauro, né? Na verdade, sim, desde quando você falou aí, né? Desde 2000 e... que a gente pediu para te apoiar ele? 96. Qual foi o legado que o Edmauro deixou para ti, Fredson, pessoa, e para ti, Fredson, político? Porque eu lembro muito do mandato do Edmauro, né? Eu lembro muito do que ele fez por Benevides, do Natal de Benevides, que foi muito bacana, trouxe muito recurso para Benevides, né? Trouxe conhecimento de pessoas de fora de Benevides, né? Fez com que a Ananindeua, a Belém, Marituba viesse visitar Benevides. E eu fiquei com essa curiosidade, porque naquela época tu andava sempre com ele. Sim. Né? Então, essa pergunta que eu te faço, qual foi o legado? Porque ele deixou, com certeza, um legado contigo, né? De Fredson pessoa e Fredson político. Eu posso dizer o seguinte, que eu aprendi com o Edmauro o que convém e o que não convém fazer. Tá?
e todos com os quais eu convivi politicamente. Eu poderia citar o Elvis Ribeiro, o prefeito Solon, tá, que não tinha mandato na época dele, mas atuava no município, como eu disse, na área do cursinho. Enfim, de toda essa geração para cá, a gente aprende alguma coisa. Então, o que é que eu digo que eu aprendi, o que não convém fazer, eu quero começando aí. O Edmauro foi uma pessoa que fazia política, mas não cuidava da saúde. Eu aprendi que a gente tem que cuidar da saúde. A gente tem que se cuidar. A gente tem que cuidar da família da gente. No sentido de que tu vai querer patrimônio só para a tua família, não é essa a conotação. É você tem que olhar para a sua família. Se você não cuida da sua família, você vai cuidar da família dos outros. Parece contraditório. Sim. Então, primeira lição é você cuidar da sua casa, arrume sua casa. É aquilo que alguém já escreveu. Você quer mudar o mundo? Comece arrumando sua cama, sua gaveta. Tá certo? Então, eu aprendi isso, que a gente tem que se cuidar da saúde. Politicamente, o Edmauro era uma pessoa tá, que viveu intensamente a política, 24 horas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de morar perto da casa dele, ali perto do Dona Teles. A gente era vizinho praticamente. Então, geralmente ele me ligava e dizia, dá um pulo aqui em casa. Isso era por volta das 19 horas, 20 horas. Quando a minha esposa sabia para onde eu ia, ela disse, Tirei, vou te esperar mais, que eu sei que tu não vai voltar agora. E a Luzineide, né? Vou deixar a janta feita ali no micro-ondas, tu só esquenta quando chegar. Te vira. Ela disse assim, e a Luzineide também, para a qual eu mando um abraço, a Luzineide, que foi deputada estadual, né? Foi candidata aí na eleição passada, muito bem votada, um abraço para a Luzineide. A Luzineide, quando descia assim, via que eu estava lá, disse, se vocês estão aí, então tchau, vou subir. E ficava até 2 da manhã e 3 da manhã conversando, né? Por exemplo, aquela frase que o Edmauro dizia, a obra do ver e do sentir, nasceu de conversas que a gente tinha. Tá? Ele sempre usava essa frase, obras que são concretas, que uma marreta pode quebrar, e obras que são intangíveis, que a gente vai ajudar a vida da pessoa, mas não está ali tangivelmente sendo vista, né? Futuro então, a gente faz agora. Futuro a gente faz agora, e aí por diante. Agora é assim, quando se fala de legado político do Edmauro, e quando se cita o Natal como um exemplo, a gente tem que rever o que é legado. Então, se você analisar o conceito de legado, é aquilo que fica depois que você vai. Tipo simplesmente municipal. Um exemplo. Sim. Então, você não está mais lá, e alguém que lembra de você por N motivos, isso é um legado. Tá? Então, está no nosso imaginário o que Edmauro fez no Natal, é uma dimensão do legado, porque as pessoas lembram que Benevides ficou conhecido nacionalmente. Sim. Por isso, pela atividade dele. Agora, o que não é legado é não ter continuado o Natal. Como imaginário, a gente tem vídeos no YouTube, até hoje eu consigo ver os vídeos do Edmauro e tudo mais, né? Mas não foi dado sequência. O que na verdade tinha que ser feito com o Natal, já aproveitando esse gancho. Cada vez menos a prefeitura entrar com a ação e cada vez mais a iniciativa privada assumir. Você vai em Gramado hoje, a prefeitura faz a gestão, mas quem faz é o empresariado local, porque ver lá na atividade que Gramado tem, do Natal do Gramado, um atrativo turístico. Para a empresa é ótimo, né? Mas aí onde eu quero chegar. Para você ter uma ideia, eu vou te falar com conhecimento de causa. Na primeira edição do Natal de Benevides, foi feita uma arrecadação nas escolas de garrafa PET, que os alunos faziam arrecadação. Até minha filha disse, eu quero essa garrafa porque eu quero levar lá para a escola. Movimentou tudo. Na segunda gestão, o município comprou a garrafa PET. 5 centavos, né? 10 centavos, uma coisa assim. Eu não lembro, mas eles ganhavam um bônus, ganhavam isso. Só que na segunda versão, foram compradas 200 mil garrafas PET, ou seja, trazida para Benevides aquilo que era para ser recolhido como uma iniciativa sustentável, e não foi. Quer dizer... A outra coisa, no primeiro ano do Natal, a prefeitura poderia se comprometer com o empresariado local assim, olha, eu vou investir 75%, vocês investem 25%. Na segunda versão, eu 50%, vocês 50%. Na terceira, eu 25%, vocês 75%. Na última, ou na próxima, vocês assumem, eu vou só subsidiar vocês. Com a estrutura do circuito do Natal. E não foi o que aconteceu. Tanto que no último ano de mandato do Edmauro não teve Natal. E ele era o prefeito. Mas por que não? Porque ele tinha que fazer um desembolso enorme, de milhões, para poder fazer o Natal. E era época de campanha também? Não, é porque era o último ano de mandato dele. Ele não elegeu a sucessora dele, seria a Luziane. Né? A Luziane. Luziane. Não foi eleito. Isso. Então, para te ver que não era uma política de sustentação que se retroalimentava. Não.
era o quê? Era a prefeitura bancando um projeto que por si só foi muito bom, quero deixar claro, tanto que está no imaginário, belíssimo. mas está no legado como imaginário, não como uma ação efetiva. Hoje a atual prefeita está tentando resgatar isso, né? Pois é, mas se fizer dessa forma, ela vai fazer uma parceria público-privada, eu presumo, um empresariado que vai captar como captou com o Edmauro, você vê que aquele circuito ali ajudou muita gente, e cada dia mais deixando andar sozinho. Eu vou te subsidiando paulativamente menos, para até você se retroalimentar. E aí é beleza, aí é legado. Aí tu tem sustentabilidade e firmeza econômica para aquele empreendimento continuar. Do contrário, o Benevides vai ficar promovendo. Beleza, Fred, a gente já está com 1h11 de live, né? Passou Estourando o rápido, nosso né? tempo, é muito tempo. Estourando, ainda tem muita pergunta. Eu vou dar uma lida aqui nos comentários, mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando. Nosso amigo Rai Pontes, lá em Imperatriz, no Maranhão, acompanhando a gente. Nosso Abraço, amigo Rai. André Abraço, Cota, em Ananindeua. André. Inclusive, ele fez uma pergunta, já encerro a participação aqui deles com a pergunta dele. André Cota, o nosso amigo Asa, em Murinim. Nosso amigo Asa, você conhece o Asa, né? O Asa lá no Murinim. Também o nosso amigo Pastor Lucas, em Benfica. Aquele abraço. Também pro Alex da Silva, Socorro, tá aqui acompanhando a gente. A Jazzy, a Caroline Araújo, Ingrid, toda essa galera acompanhando a gente. O André faz uma pergunta, e aí vai ser a pergunta do público para ti. E aí para a gente ir para o nosso último bloco, já encerrando. Ele pergunta, professor Fred, na sua opinião, qual seria uma política pública eficaz na geração de emprego e renda para os jovens de Benevides? A gente debateu isso na rádio. Sim. Murilo, trabalhar com o público jovem é bem complexo. Por quê? Quando se fala de empregabilidade jovem, eu acho uma coisa muito irônica, porque quando o jovem vai atrás do primeiro emprego, pedem a bendita experiência, né? Você tem experiência? Que não tem. Mas aí que eu acho muito complicado. Como é que eu quero exigir uma experiência que ele está pleiteando o início dessa vida, dessa carreira? E eu quero aproveitar esse gancho para dizer o seguinte, o novo ensino médio, que está sendo implementado a partir desse ano, prevê, dentre a grade curricular, a matriz de referência, justamente isso, tá? Que é o projeto de vida. É muito interessante isso. A partir agora de 2022 é obrigatório que as escolas tenham, tá, no itinerário de ensino a ideia do projeto de vida. Incutir no jovem, que é nessa altura do campeonato, que ele está ingressando no ensino médio com 14, 15 anos, no primeiro ano do médio, em média é isso. Alguns menos, outros até mais, mas no geral é entre 14 e 15 anos. Você não vai encontrar um jovem, um adolescente de 14 anos, 15, que já sabe o que quer da vida. Se acontecer isso, ele é um ponto fora da curva, ele é uma excepcionalidade, porque ele já sabe o que ele quer. No geral, não sabe. Tá? Todos esses anos, eu faço 3 décadas trabalhando com educação, um cursinho, 3 décadas. Esse ano o cursinho completa 30 anos. 30 anos. De 92 para 2022, 30 anos. Então, eu já vi muita gente que ingressa no nível superior, faz um curso, não era o que ele queria, vai fazer outra. Porque ele vai se descobrindo ao longo da vida. Então, trabalhar com empregabilidade jovem é muito complicado, porque justamente o jovem está em formação. É complicado nesse sentido. Então, efetivamente, respondendo a pergunta do André, para o qual eu mando um abraço, meu amigo André Cota, é o seguinte, o que a gente tem que fazer? Para pensar Benevides, a gente tem que pensar global, mas também pensar aqui local. Qual é a vocação de Benevides? Benevides não é um município agrário. Dizer assim, definitivamente, nós temos experiência na agricultura? Temos. Claro que nós temos. Temos no Itaiaçuí, no Murinim e assim por diante, em outros lugares. Mas não é esse o mote. Benevides é agrário. Benevides é industrial? Não, não é industrial. E outra, é na contramão, as grandes indústrias estarão empregando muita gente. Para pensar, a grande indústria é robotizada. Ela não está empregando muita gente. A grande indústria, vai aqui na Heineken ver o que tem de mão de obra benevidência. Vai aqui na Natura e ver o que tem mão de obra benevidência. E ver o que tem de a estrutura de maquinário, tudo robotizado. Então, não é indústria também. Então, onde é que Benevides está crescendo? No serviço. Então, o setor terciário está crescendo, e não é só em Benevides, na região metropolitana de Belém. Por exemplo, eu costumo fazer a pessoa pensar, tu quer saber como é que está a saúde da empregabilidade no município? Vai na praça à noite.
vai na praça à noite. Aí tu vê o cara vendendo batata frita, lanche, hambúrguer, algodão doce, picolé. Parabéns para eles, esse pessoal que empreende, que investe, bacana. Os pula-pula, os brinquedos. Tudo, mas ali é um sintoma de como é que está a economia no município. Porque qual é a vocação de Benevides? Ela emprega na prefeitura, no setor terciário, tá? Geralmente de estrutura familiar também, que só emprega os parentes lá, normal. Sim. Tá? Eu também colocaria na minha loja alguém que eu confio. Claro. Normal. Vamos lá. E depois quem implementa a economia do município é o aposentado e um pensionista do INSS, que faz a economia aquecer. E uma parcela dos programas de auxílio governamental do governo federal de transferência de renda, que era o Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil. Esse mosaico que compõe a economia do município. Destaque para a empregabilidade que a prefeitura dá, mas não consegue empregar todo mundo, quero deixar claro, é impossível empregar todo mundo, não dá pela simples resposta lógica, não tem vaga para todo mundo, para início de conversa. Tá? O que a gente tem que fazer? Ressignificar o município, tornar o município atrativo. Aí eu vou te dar um exemplo aqui para ligar com isso, para ser bem concreto mesmo, o que eu estou dizendo. Qual é o problema do transporte? Ônibus? Não. O problema do transporte é a mobilidade, gente. Porque, olha só, se eu tenho uma universidade aqui, se eu tenho uma escola aqui, se eu tenho consulta médica aqui, se eu tenho cultura aqui, para que eu vou me deslocar para lá? Então, eu estou discutindo transporte porque eu não discuti primeiro mobilidade. Se eu implementar as condições necessárias e gestá-las para o município crescer, vai ser irrelevante. Eu só vou, se eu quiser ir lá no Mangal das Garças, se eu quiser ir em algum lugar que não está aqui mesmo. Eu quero ir num shopping que não tem aqui. Então, o que a gente tem que começar? A pensar no município crescendo. A gente tem que pensar como gente grande. Vou te dar um exemplo. Hoje, com o asfaltamento da estrada do Maratá, nós podemos ligar Benevides rapidamente, sede com Benfica, Santa Maria e Murinim. Aí eu comento, o cara pensa que é ser muito visionário. Não, a gente já tinha que ter um elevado aqui da estrada do Maratá, que é do Santa Rosa, né? que era do Bacuri, né? Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando, a estrada do Bacuri, e direto lá acessando, para quem quer ir para Benevides, não fazer esse negócio aqui na BR, direto para lá. Integrar Benevides com o restante do município, porque essa descontinuidade geográfica também atrapalha economicamente. Querem um exemplo? O aposentado e pensionista que mora em Murinim, em Santa Maria, ele prefere pegar um ônibus para ir gastar aqui em Marituba, do que vir direto para cá, para não depender das vans. Então, quando tu faz isso, é uma percepção de econômica de fazer com que o Benevides se integre. É uma percepção. Aí tu diz assim, Benevides tem recurso para ser levado? Não, não tem. Mas olha, governo federal, governo do estado, os deputados federais, e aqui é bom falar isso, que agora vai chover de deputado federal aqui. Vai aparecer um monte. Mas quem é que vai ser parceiro do município? Quem é que realmente... Questão. Porque a maioria desses deputados são Copa do Mundo, só aparece de 4 em 4 anos. Verdade. Tá claro. Mas quem é que vai trazer recurso para o município? Ou melhor, quem já está trazendo? Não é? Sim. Na verdade, tinha que pensar quem é que está trazendo para tentar fazer reeleger ele. Emenda, né? Tem as emendas parlamentares. Para a saúde, para a cultura, né? É uma boa oportunidade para a população escolher, né? Quem realmente está compromissado, né? Então. Fred, a gente quer te agradecer pela participação, né? A gente está estourando o nosso tempo. Antes de finalizar, bora fazer um bate-volta para finalizar. Vamos lá. Sabe como funciona, né? Bate-volta. Bora ver. Fazer uma pergunta e tu fala o que vem na tua mente aí. O que é o Fredson fora da política? É um cidadão que é um empreendedor social. E se é que eu posso dizer que é fora da política, porque tudo é política. A vida em comunidade, a vida em sociedade, ela pressupõe uma atividade política. Família. Tudo. Família é muito importante. Eu costumo dizer que a riqueza de um homem não é o que ele tem, é quem ele tem. Quem ele tem. Sonhos. De poder ver Benevides no lugar que ela merece estar. Boa. Uma frase que tu leva para a tua vida. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus, porque Ele é o provedor da nossa vida. E um projeto que falta tu realizar? Pô, falta isso aqui. Falta muita coisa, né? Não, mas eu acho que toda pessoa falta tem muita coisa. Uma ambição, um projeto de assim. Claro, muito projeto, mas o próximo sim que tu fala assim, não, esse aqui eu quero, antes de morrer eu quero fazer isso aqui. Olha,
O poeta português ele diz o seguinte, queria citar ele diz assim, eu nunca fui nada, não sou nada e nunca serei nada. A parte disso, eu tenho em mim todas as pretensões do mundo. Tá? Fernando Pessoa. Então, eu tenho todas as pretensões do mundo. Eu sei das minhas limitações, eu tenho todas as pretensões do mundo, mas eu aprendi, principalmente com o episódio do infarto, que é um dia de cada vez. A gente tem que valorizar pequenas coisas e pequenos gestos que realmente fazem sentido na nossa vida. O sorriso da nossa filha, o abraço que tu dá nela, né, aquele abraço gostoso na esposa, uma refeição que te dá prazer, ver amigos, poder vir aqui. Aí você vai ressignificando a sua existência. Então eu tenho todas as pretensões do mundo sem atropelar nada, uma coisa de cada vez. Né? Tá respondido, então. Bom, a gente quer agradecer a todos que assistiram aqui o nosso 5º episódio com o professor Fredson. Agradecer mais uma vez ao professor Fredson. Faltou a última perguntinha. Que foi, Murilo? Próximas eleições. Tu já sei que tu já falou que tu vai esperar aí, mas... Bora ver, né? Estou à disposição do município. Quero Pronto. ajudar, quero ser parceiro. De uma certa forma vai estar... Vai estar na política. Não tem como não estar. Não tem como Tá no tá. sangue já. Entrou. A mosca azul, amigo, não tem jeito. Eu É que nem tu, né, Murilo? Tá no sangue, pô. Eu quero passar para ti para as considerações finais aí. Eu quero agradecer Murilo, o Jimmy, o Telo, o Júnior e as pessoas que patrocinam, os companheiros que estão acompanhando a gente. Um abraço para o professor Augusto Ribon, pastor Lucas, que você citou, e vários outros que me mandaram mensagem aqui. Se eu for citar todos eles, a gente vai demorar muito, né? Não quero esquecer de nenhum deles. E realmente, mais uma vez, mandar um abraço para minha esposa, um beijo, que ela está em casa me aguardando, me assistindo, nos assistindo. Sim. Eu peço, Murilo, a Deus sempre que me dê daqui para frente mais saúde e sensatez para saber como viver. Como eu disse em princípio, eu até falei, acho que mais de uma vez, eu sou um torcedor de Benevides. Quero ver Benevides crescer em várias frentes, economicamente, socialmente, politicamente, crescer em tecnologia, crescer em inclusão social. A gente possa andar em ruas, que o cadeirante possa andar, que o idoso possa, que uma pessoa com algum tipo de deficiência possa se sentir abraçada. E torço que o nosso comércio cresça, que os empreendedores que estão no nosso município cresçam ainda mais. E vocês, parabéns pela iniciativa. A gente chegou a discutir antes isso, né? Sim. O que vocês estão fazendo agora. Eu lembro que a gente se Parabenizar reuniu lá o pra Jimmy casa. por me receber aqui no espaço dele, tá? Agradecer o Taylor, que a gente se conhece de outros carnavais já também. Não fala isso, que a Vanessa vai escutar negócio de carnaval da aí. Campanha, mas tá boa. O Jimmy teve que ligar pra esposa dele pedindo autorização pra ele vir pra cá, mano. Tá certo, entendeu? Ao Murilo, a você, o seu pai, que é um parceiro meu já de muitas Tá datas. assistindo aqui o Afonso. Um abraço para o meu amigo Afonso Franco, mora no meu coração. Enfim, um abraço a todos os ex-alunos do cursinho, professores do cursinho, parabéns pelo excelente trabalho que vocês realizam aqui no município. Benevides sempre, Benevides vai crescer ainda mais, não tem dúvida disso. Ele vai ficar no lugar que ele merece estar, cada dia mais. Valeu, galera, obrigado também. Tá certo, Fred. Vou passar aqui pro Júnior para as considerações finais, aí eu encerro. Não. Primeiramente, agradecer, Fred, por ter aceitado o nosso convite. Quando o Murilo falou que tu tinha aceito, eu fiquei super feliz. Tu sabe que eu sou uma pessoa que sempre te acompanhou. Obrigado. Foi a primeira pessoa que eu votei. Tá aqui, pode votar, foi no Fred. Então, voltou bem. Votei bem, verdade. E agradecer realmente e dizer que a gente está sempre junto aí. Obrigado. Você pode contar comigo, com meu pai, você sabe disso. Obrigado. Agradecer as pessoas que estão nos assistindo, né? E, na verdade, só agradecer mesmo, porque esse projeto é um projeto que eu sempre tive esse sonho, e eu e o Murilo a gente conseguiu realizar junto com o Jimmy, junto com o Alex, com o Taylor. Surgiu lá na Câmara Municipal. Lançamento do Estação Jovem. Lançamento do Estação Jovem, verdade. E é isso, só agradecer e até a próxima, galera. Tamo junto. Valeu. Quero agradecer aos nossos parceiros RM Serviços Automotivos, viu, Fred? Se precisar de algum serviço no carro, RM Serviços lá. Automotivos. Nosso amigo Taylor Martins, TTS Martins, é o fotógrafo aí, que a gente comentou ainda há pouco. A Ponte Confecções e Calçados, né? A loja que veste e calça vocês. Agradecer ao nosso amigo Murilo Mitre. E a Cia Jazz Escola de Dança. Não pode deixar de faltar esse patrocínio aí, ó. Vamos, Quase Patrocinador Master. quase não aparece, né? Então, muito obrigado a vocês. A gente vai correr agora, eu e o Jimmy, pro ginásio, que a gente vai transmitir, Fredson, no Futebem,
o Panelinha e Cruz Azul, né? É clássico do futsal de Benevides. Parabéns. Obrigado, Fred, mais uma vez. Eu que agradeço, Até amigão. uma próxima oportunidade. Obrigado a todos vocês aí do Chibecast. Valeu. Valeu, obrigado. Hoje não teve o camarão por causa do nosso convidado. Não podia. Não podia. Mas na próxima... A gente vai divulgar, dia 8, nosso próximo episódio. A gente vai divulgar no decorrer da semana o nosso próximo convidado. Valeu, galera. Até mais. Valeu, gente. E aí, avaliação de